Uma outra informação que eu gostaria que vocês aqui guardassem e que me faz realmente, às vezes, suspirar, palpitar e às vezes até ficar incomodado, eu sei que eu vou causar uma certa polêmica aqui, com relação ao local de fruição da intimidade. Por que digo isso que vou aqui causar uma certa polêmica? Senhores, às vezes me incomoda aquele avanço, né, na privacidade de determinados indivíduos, porque eles são pessoas públicas, tá? Ou eu digo no meu trabalho, no meu livro, se vocês tiverem o contato com eles, vocês vão falar que eu nem gosto de falar que a pessoa é pública, porque pública não é, ela é notoriamente conhecida, porque se é público parece que você tem direito de fazer o que quiser com ela. Não, não é assim, né? Ela é notoriamente conhecida, e por ser notoriamente conhecida, claro, ela abre mão de certa parte de sua privacidade, mas não de toda ela. Perfeito? Muito bem. O que me incomoda às vezes isso aconteceria, e hoje eu não queria entrar nessa polêmica, mas vou entrar, porque eu tenho aqui sempre personalidade para aguentar as críticas, não sou só feito de elogios, mas também de muitas críticas, e isso formam e forjam o meu caráter. A questão às vezes eu vi há muitos anos atrás, e até há não tantos anos atrás, teleobjetivos, né, jornalistas indo focando computador de determinado ministro, celular de determinado parlamentar, celular de determinado ministro do Supremo Tribunal Federal, com ali algumas informações que eram constrangedoras. Aí, claro, se defende, não, olha que interesse público, o indivíduo ali está tramando, fazendo uma tramóia, está passando, no caso de político, está fazendo uma falcatrua, e isso não é possível, então o interesse público vai sobrepujar o interesse aqui particular, que seria da defesa da privacidade. Concordo com isso. Claro que se você está vendo cometer-se um crime, se o bem é funcional, tanto é que lá no âmbito da Justiça do Trabalho se autoriza, né, que você tenha acesso a determinadas mensagens durante determinado período, se é o período do trabalho, enfim, perfeitamente admissível. Conflito entre direitos fundamentais e um deles vai ter que ceder. Agora, imagine que um ministro está falando com a sua esposa e está discutindo a sua relação marital, está discutindo a educação dos seus filhos. Não haveria ali uma violação à privacidade daquele ministro? E eu penso que sim. Penso que sim, porque não é o local de fruição por ele estar na sede do Supremo, por ele estar num ambiente público, que se autoriza que eu bisbilhote a sua intimidade. Tanto é que vocês vão ver que eu dei um exemplo no começo desse nosso encontro aqui, falando de uma faculdade que o indivíduo sentou lá para conversar, estava vendo mensagens privadas e veio o fofoqueiro atrás dele e ficou lá com a sua câmera mais potente e fiscalizando lá o que ele estava falando e acabou pegando imagens e foi fofocar para a turma, senhores. Então aqui, vejo, por que uma pessoa física pode e não pode ir lá para uma pessoa, para um ministro do Supremo, para um político, para A, para o B, para o C, enfim. Vejam, nós temos que ter cuidado. Com isso eu quero dizer o seguinte, tá? Eu quero dizer que o local de fruição para mim da intimidade pouco importa, tá? O que interessa é o interesse que ali está envolvido. Se o ministro está discutindo uma relação pai e filho, está discutindo aqui uma relação marido-mulher, marido-marido, mulher-mulher, tanto faz, tá? Se ele está discutindo um ato, ou aliás, um fato que está relacionado à sua própria intimidade, se ele está discutindo um diagnóstico com o seu médico, eu não vejo por que aquele local autoriza a coleta daquele dado. Porque senão nós estamos autorizando devassas, e estamos autorizando Big Brother, estamos autorizando que em qualquer lugar então eu chegue no banheiro de um tribunal de justiça e eu não tenho intimidade lá, privacidade. Então eu estou sentado lá fazendo qualquer necessidade básica no banheiro do tribunal de justiça, estou lendo meu celular, não, mas é público, então o carinha pode botar uma câmera ali e filmar. Pode, não pode. Então veja, com isso eu quero dizer o seguinte, não é o critério espacial que vai definir o que é íntimo, que é privado e o que é público, mas sim aquela informação, aquele dado, o interesse envolvido. Então, o local de fruição da intimidade é qualquer local, tá? Eu posso estar numa praça pública e pensando cá com os meus botões como é que eu vou resolver um grave problema na minha família, um grave problema no meu negócio, um grave problema de um cliente, e ninguém tem o direito a extrair aquela informação de mim. Fiz uma anotação num papel, alguém vai lá e fotografa essa anotação,
e leva para terceiro. Isso é intromissão. Isso é uma violação do meu direito à intimidade. Então, para mim, guardem isso. Não é o local que interessa. O que interessa é o interesse jurídico ali atingido. E caminhando já para a finalização, para vocês ficarem experts em direito à intimidade, né, senhores, qual seria o fato antijurídico, o fato ilegal, o ato ilegal cometido? Veja só, para mim, o fato antijurídico ofensivo à intimidade é aquele que se revela pela intromissão, invasão da intimidade ou pela divulgação não autorizada dessa intimidade legitimamente conquistada, né? Alguém que entra no seu computador e coloca um malware malicioso, tira ali um momento seu íntimo e divulga para terceiro. Isso é uma intromissão grave da minha intimidade. Essa intromissão é aquela ação em terceiro que invade a intimidade do indivíduo ou de um grupo determinado de pessoas. Ela pode ser pela penetração, no retraimento da solidão da pessoa, que eu disse lá, de ir lá na casa, no apartamento do Cauã Raymond, fotografar, ficar ali bisbilhotando, também como não só essa intromissão, como espreitar a pessoa, seguir, espionar, chamar constantemente ao telefone. Aqui eu me lembro muito bem, senhores, de um exemplo, quem sabe vocês são mais novinhos, não vão lembrar dessa situação, existia não, ela existe ainda, né? Uma atriz, Daniela Sicarelli, inclusive é esportista, e ela casou com o Ronaldo, fenômeno aí, jogador de futebol, e separaram muito rapidamente, casaram lá no castelo de Chantilly, essa história longa, enfim, casaram e também terminaram rapidamente, e depois ela passou a namorar com alguns outros indivíduos, e com um determinado namorado, que eu não lembro quem é, acredito que era um grande empresário, ela vai lá pro interior da França, ou interior da Espanha, mas acho que é o interior da França, tá? Numa praia paradisíaca, mas assim, totalmente isolada. E lá ela, né, e seu namorado começam a trocar carícias e, pelas más línguas, ou pelo que se dá a entender, fazem ali até troca de carícias mais íntimas, para não dizer aquilo que vocês imaginam que deva ter acontecido. Ocorre que um paparazzi pega aquela lente objetiva de 800 metros e focaliza e tira fotos e faz vídeo daquele ato íntimo. E, obviamente, vende para os jornais fazem aquela festa. Senhores, ali há uma espionagem, ali há o espreitar, há aquela penetração na intimidade da pessoa. Como disse, não é o local, né? Por mais que fosse desaconselhável, né, que se fizesse isso naquele local, enfim, mas não é pelo fato deles estarem lá que eles abdicaram da sua intimidade, da sua privacidade. Então ali houve grave violação, inclusive até onde me lembro houve condenação com relação a essa intromissão, e ali, veja, é um fato antijurídico, é um fato passível, então, de uma ação, seja no âmbito civil e seja também no âmbito criminal. Então aqui, além disso, outras violações para a gente finalizar aqui são as gravações de conversas e tomadas de cenas fotográficas, como essa que eu disse, né? Além de outras captações de informações que revelem detalhes íntimos ou penosas à moral da própria pessoa. Estes fatos que gerarão aqui a intromissão na vida alheia. E são passíveis, portanto, como disse, de aqui, se o fato é grave, de uma repercussão criminal, de uma ação no âmbito criminal, e agora também aqui não precisa nem ser tão grave, só basta ter causado dano, seja de ordem moral ou seja de ordem patrimonial, para que esse fato aqui seja repreendido. Com isso, senhores, então eu digo para vocês que nós temos aqui a clara noção do que é esse direito fundamental à intimidade, o direito fundamental à intimidade e à vida privada, previstos lá no artigo 5º, inciso 10º da Constituição e também em outras legislações esparsas, tanto como aqui um reflexo delas é a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Este direito fundamental deve ser com grande força aqui defendido, nós temos que ter, repito, ele assegurado para que nós possamos desenvolver todas as nossas potencialidades. Só quem realmente sabe o valor de uma casa, o valor de estar no sossego, o valor de estar ali em paz, de forma tranquila, sabe como esse direito deve ser assegurado. Eu mesmo falo, eu sou defensor não só na minha
na minha pós-graduação, no mestrado, né, em específico, mas também durante toda a minha vida, desse direito fundamental à intimidade, porque eu sei o quanto ele é importante, o quanto é importante para que esse indivíduo tenha paz, tenha sossego, possa se manter equilibrado e possa se desenvolver em todas as suas plenitudes sem quaisquer ingerências externas. É claro que, para finalizar, as pessoas notoriamente conhecidas abrem mão de um pouco da sua privacidade e com isso algumas intromissões até são admitidas. Já a pessoa comum, aquela que não é notoriamente conhecida, ela tem aqui um direito mais exclusivo, mais limitado. Ela só vai divulgar o que quiser no momento que quiser, para quem ela quiser. Agora, além disso, para que a gente tenha bastante noção, também disso nós temos que saber que, havendo a violação, você tem todo o direito de ajuizar uma ação, seja de obrigação de não fazer, de não divulgar aquele dado, seja de obrigação de fazer, né, de você recompor uma situação e também, obviamente, uma ação indenizatória. Espero que com isso vocês tenham entendido a ideia, a noção do direito fundamental à intimidade e à vida privada, previsto ali no artigo 5º, inciso 10º da Constituição. E, se vocês me permitirem, eu voltarei daqui a pouco ou em alguns dias para trazer para vocês alguns casos clássicos de violação à intimidade e à vida privada. Já deixo aqui a curiosidade para vocês. Pergunto a vocês, haveria violação a privacidade do indivíduo naquele empregador que faz revista íntima numa joalheria ou num banco? Né? Essa revista é íntima, vocês que trabalham com direito de trabalho aí sabem disso. Haveria uma violação ao direito fundamental à intimidade e à vida privada? Sim ou não? Naqueles casos que você está aí morando no interior, você que mora no interior, mora naquelas cidades que tem frigoríficos, vocês sabem que lá nos frigoríficos você tem que chegar com uma roupa no ambiente externo, depois trocar essa roupa pela roupa do trabalho, e na volta também tirar a roupa do trabalho e colocar a sua roupa. Quando você faz essa troca de roupa, qual é o ambiente adequado para que não haja a violação à intimidade do empregado? Eu vou trazer essa discussão para vocês no nosso próximo encontro. Estas e tantas outras hipóteses serão tratadas por mim para que você fixe o conteúdo. Então, se você gostou, curta, compartilha, manda para os seus amigos, manda mensagem para mim, coloca aqui nos comentários. Quero saber de mais outros casos, porque assim gravarei vários outros exemplos para que você fixe a ideia e saiba defender esse direito. Dito isso, senhores, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até a próxima!